Muito bem. Vamos ouvir a leitura da palavra de Deus. Nós vamos ler a palavra de Deus nesta noite no livro de Salmos, o Salmo de número 116. Salmo 116, do versículo 1 ao versículo 4. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os meus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e em tristeza. Então, invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Amém. Pai, abençoe a leitura de sua palavra, por sua misericórdia, graça e bondade, que ela possa agora falar aos nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, vocês sabem que sempre que eu posso, eu gosto de ilustrar algumas coisas que eu falo, porque acredito que a ilustração é uma ferramenta poderosa para a comunicação. A ilustração que eu queria usar hoje, para que você nunca se esqueça dessa palavra, é algo que certamente você tem aí na sua casa. Eu queria fazer uma ilustração para essa mensagem usando uma pilha, como essa que está aqui na minha mão, e como uma que você certamente tem em casa também. A pilha é algo muito interessante, todos nós conhecemos. Uma pilha, ela reflete dois polos. Ela reflete um polo positivo e ela reflete um polo negativo. E é muito interessante a gente pensar que num mesmo objeto, numa mesma situação, você encontra essas duas forças contrárias. É justamente por ter dois polos opostos um ao outro que ela produz o quê? Energia. Uma pilha só produz energia porque ela tem dois polos contrários, o positivo e o negativo. Isso tem muito a nos ensinar nesta noite sobre tempos de crise, sobre tempos de pandemia, sobre tempos de incerteza, sobre tempos difíceis. E eu quero usar a pilha para fazer essa ilustração sobre o que nós podemos aprender sobre tempos de crise. Mas por que o senhor quer usar a pilha, pastor? Para explicar sobre isso, para nos ensinar sobre isso. Justamente pelo que eu disse, justamente porque ela tem dois polos. E é exatamente o que nós estamos vivendo agora. Nós estamos vivendo uma realidade muito assim. É exatamente isso que está acontecendo com a gente. Estamos vivendo um momento, uma realidade, uma existência caracterizada por dois polos. Um polo positivo e um polo negativo. É esse o cenário da nossa vida. É isso que está acontecendo com a gente. Vivemos circunstâncias agora que nos marcam. Vivemos circunstâncias que se apresentam para nós como negativas e como positivas. Talvez você não esteja conseguindo ver o polo positivo. Talvez você esteja dizendo que o tempo que nós vivemos é um tempo marcado apenas por um polo negativo. Está tudo errado, está tudo difícil, está tudo problemático. Mas eu quero afirmar a você que assim como na pilha, o polo negativo, ele não vai aparecer, ele não vai existir sem que haja também um polo positivo. Eu quero que seus olhos se voltem para o texto que nós acabamos de ler. Porque o texto mostra exatamente a possibilidade desses dois polos acontecerem nas nossas vidas e principalmente nos mostra o efeito que a presença dos dois polos na mesma circunstância gera em cada um de nós. Para nós entendermos bem esse texto, a gente pode até apresentar os fatos por uma ordem mais clara. Por exemplo, num primeiro momento, o versículo 3 transmite o que aconteceu primeiro. O versículo 3 fala assim: laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Ele está falando de uma crise existencial. O salmista descreve um momento difícil da vida dele. E nós não temos muitos detalhes do que é que estava acontecendo, mas quando observamos a força das palavras que ele usa, nós podemos imaginar que ele vivia um momento terrível na vida dele. Olha a força das palavras.
Como é que ele descreve aquele momento? Laços de morte me cercaram. Laços de morte me cercaram. Angústias do inferno se apoderaram de mim. Todos nós sabemos o que é sentir angústia. Ser tomado por um momento, um dia, uma situação de angústia. Agora o salmista vivia um drama tão terrível, uma crise tão séria, que ele não se contenta apenas em dizer que a angústia se apoderou dele. Não é angústia comum, não é aquela angústia que a gente sente, mas ele fala que a coisa era tão séria que as angústias não eram nem angústias da terra, eram angústias do inferno. As angústias do inferno se apoderaram dele. E como ele está cercado por laços de morte, como as angústias do inferno se apoderaram dele, o que acontece? Caí em tribulação e em tristeza. Esse é o retrato de um homem, essa é a cena de um momento que ele está vivendo. Então nós podemos concordar que ele está vivendo um momento de extrema crise. Vamos chamar esse momento aqui de um momento negativo. É o polo negativo. Mas veja, quando você lê o versículo 1 e 2, que é a conclusão, que é o final dessa história, olha como é que essa história termina, olha o que ele está dizendo que aconteceu. Ele diz assim: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Então aquele mesmo homem que descreve um momento infernal na vida dele, um momento negativo na vida dele, ele diz agora que ele ama o Senhor, porque o Senhor ouviu a sua voz, porque o Senhor ouviu a súplica e inclinou para ele os ouvidos. Se no primeiro momento, quando ele descreve o seu cenário, ele se descreve angustiado, ele se descreve atribulado e triste, agora ele se descreve positivamente. Ele está amando ao Senhor, ele está aliviado, ele está feliz. Aqui está o polo positivo. Mas como isso aconteceu? Como é que de uma situação tão negativa, ele culmina numa situação positiva? Porque como na pilha, os dois polos geram uma coisa. O que eles geram mesmo? Energia. Na vida, olha o que os dois polos geram. Olha o versículo 4. O versículo 4 diz assim, quando ele fala no versículo 3 do que ele estava acontecendo, do momento negativo, olha o que isso gerou. Versículo 4, você pode ler junto comigo? 4. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. O que ele faz? Aquela situação negativa, aquela situação de crise, levou aquele homem a buscar ao Senhor, a invocar ao Senhor. É seguro e claro afirmar que aquela situação de crise gerou nele uma energia, um despertamento, um quebrantamento, uma sede de Deus, uma busca por Deus. É seguro afirmar que ele busca o Senhor, ele invoca o Senhor como uma reação à crise que ele está vivendo. Assim como o polo negativo e o polo positivo da pilha geram uma reação que é a energia, a crise que ele estava vivendo gerou nele uma reação, e a reação foi: eu vou buscar a Deus, eu vou quebrantar a minha vida, eu vou mudar a minha vida, eu vou invocar o nome do Senhor, porque a coisa está complicada, eu estou numa crise, eu estou angustiado, as angústias do inferno se apoderam de mim, eu estou em tribulação e em tristeza, os laços de morte me cercaram, então eu tenho que buscar a Deus. Então esse tempo de crise é um tempo para eu orar, então esse tempo de crise é um tempo para eu me aproximar do meu Deus, então esse tempo de crise é um tempo para eu renovar a minha espiritualidade, para eu ser cheio do Espírito Santo, para eu investir na minha comunhão com Deus. E ele diz: então eu invoquei o nome do Senhor, eu não me esfriei, eu não me acomodei, pelo contrário, na crise, no negativo, eu busquei a Deus, eu invoquei o nome do Senhor. Senhor, livra a minha alma. E qual é o resultado disso? Eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e a minha súplica. Eu amo o Senhor, porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei
enquanto eu viver. Aleluia! Percebem? A crise leva a uma reação. O polo positivo e o polo negativo. O polo positivo, a fé. O polo negativo, a crise. A reação entre os dois, a busca, a oração, a energia. Meus irmãos e minhas irmãs, é isso que nós estamos vivendo agora. É esse o nosso momento, é esse o tempo que você está vivendo, que eu estou vivendo, que nós estamos vivendo. Estamos entre dois polos. Estamos entre cargas distintas. Estamos entre o polo positivo e o polo negativo aí, à nossa frente. E é nesse momento de crise, é nesse momento que o polo negativo se evidencia, é nesse momento de crise que Deus vai testar a nossa fé. É nesse momento de crise que nós vamos mostrar quem realmente nós somos. É nesse momento. Tem dois tipos de pessoas que vão passar por esse momento de crise. Uns são aqueles que vão se tornar amargurados, são aqueles que vão se tornar, como o salmista, atribulados e tristes. Outros são aqueles que vão se tornar resilientes, são aqueles que vão se tornar ainda melhores, porque vão entender que nós estamos vivendo um momento de uma tensão entre dois polos, entre o positivo e o negativo. O negativo é a crise que está aí, o positivo é a nossa fé. É a tensão entre esses dois que vai gerar algo em nós, que vai gerar uma energia em nós. E é esse o momento e a oportunidade de sermos trabalhados por Deus. Olha para a Bíblia que você vai ver um monte de exemplos. Deixa eu citar alguns rapidamente para você. Vamos pensar em Abraão. Abraão estava quietinho lá no seu lugar, na sua terra, com a sua parentela. E de repente ele é alcançado por uma crise. Deus chega para ele e fala: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai ser pai de uma grande nação. Ele já velhinho, sua esposa estéril, tem que abandonar tudo, uma grande crise vem até ele. Mas junto com a crise, o que veio? Uma promessa. De ti farei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Polo positivo, polo negativo. Crise, promessa. Quer ver outro exemplo? Moisés. Moisés estava lá, cuidando do rebanho do seu sogro, e de repente, vem a crise até ele, quando Deus o chama para libertar o seu povo do Egito. E ele então obedece, um pouco contrariado, é verdade, no início, não querendo enfrentar a crise, mas ele enfrenta a crise, ele obedece o chamado de Deus, vai viver grandes desafios, vai passar um tempo de muita luta. Mas junto com a crise, tem a promessa. E qual é a promessa? Você vai libertar o meu povo. Você vai ser um instrumento nas minhas mãos, eu serei contigo. Ponto positivo, polo negativo. Qual o resultado disso? Energia, crescimento, força. Vamos lembrar da história do rei Manassés, que temos estudado. O pior rei da história de Judá. Um homem que cometeu todo tipo de atrocidade diante de Deus. Determinado momento da sua vida vem uma crise enorme sobre ele, ele é preso, ele é amarrado, ele é arrastado. E lá na sua angústia, naquela crise terrível, o que ele faz? Ele busca o Senhor, ele se lembra do Deus de seus pais. E ele se converte, e ele se arrepende. Então, o que foi a crise para Manassés? O que foi o tempo de crise? Um tempo de destruição? Não, a crise para ele foi um tempo dele ver o lado positivo,
de gerar algo bom na vida dele. O negativo com o positivo. A reação entre aqueles dois momentos. Pensem mais, pensa no filho pródigo. Aquele filho que gastou tudo, que estava lá comendo não, porque nem a comida dos porcos davam a ele. Cuidando dos porcos, uma crise terrível. Mas a crise foi a sepultura dele? Não. Da crise, ele se arrepende, ele se volta para o Pai, ele é restaurado. Do polo negativo, ele vai para o polo positivo. A crise não tem que ser a sepultura dos nossos sonhos, a crise não tem que ser a sepultura da nossa vida. A crise tem que ser um polo, pode ser um polo negativo, mas que vai interagir com um polo positivo e vai gerar uma reação, e essa reação é um despertamento, é um quebrantamento que nos vai levar para mais perto do Pai. Você vê, meus irmãos e minhas irmãs, a crise vivida pela igreja primitiva. A igreja primitiva sofreu uma crise terrível de uma implacável perseguição. Que crise terrível. Polo negativo. Mas qual foi o polo positivo daquela crise, da perseguição da igreja primitiva? A igreja primitiva se espalhou. A igreja primitiva foi para muitos cantos. Houve uma expansão missionária. Ou seja, aquilo que veio para destruir a igreja, acabou fazendo a igreja prosperar, acabou fazendo a igreja crescer. Porque em função da perseguição, os cristãos iam para outras cidades, e naquelas cidades eles abriam ali pequenos grupos, eles fundavam igrejas. Então a perseguição, que era o ponto negativo, acabou convergindo para um ponto positivo, algo foi gerado, um mover é gerado. Eu estou dizendo isso, meus irmãos, porque eu vi muita gente olhando para o nosso tempo e já estão pessimistas, estão tomados por um sentimento de fracasso, de derrotismo, diante dessa crise que se colocou sobre nós. Esse sentimento negativo com relação à vida pessoal, com relação à família, com relação ao trabalho, com relação à igreja. Então tem muita gente preocupada, tem muita gente achando que essa crise é a sepultura da nossa alma, é a sepultura dos nossos sonhos, é a sepultura da nossa fé. Tem muita gente que habitava nesse lugar aqui, que fazia desse lugar que você está, que nós estamos aqui, um ninho. Como o salmista fala, a expressão do salmista é que a igreja é um ninho. Ele fala: o pardal encontrou casa, a andorinha encontrou ninho. O salmista ia para a igreja, ele via um pardal ali cuidando dos filhotes, ele via uma andorinha e fala: pai, a igreja para mim é um ninho, é um lugar de segurança, é um lugar onde eu sou cuidado, onde eu me sinto bem. E nessa crise, muitas pessoas, diante das forças negativas dessa crise, já perderam o hábito de estar aqui, já não se sentem motivadas para estar aqui, já decidiram não estar mais aqui, já decidiram não voltar mais aqui, não só aqui. É uma crise geral na igreja. Por quê? Porque só estão vendo o polo negativo. Mas quando nós olhamos para a história bíblica, quando nós olhamos para a experiência do salmista no Salmo 116, quando nós olhamos para estas e inúmeras outras experiências que eu citei aqui, nós aprendemos, meus irmãos, que as nossas crises, as nossas provações, elas não mostram o cenário completo da realidade. É apenas um polo, é o polo negativo. Mas sempre da crise pode surgir algo bom. Sempre da crise pode surgir um clamor, pode surgir um quebrantamento, pode surgir um arrependimento. Olha o que o salmista fez. Na crise dele, ele falou: eu vou buscar ao Senhor, eu vou invocar o nome do Senhor. E se não fosse aquela crise, ele não teria dito: amo o Senhor, porque ele ouviu a minha voz. A crise é para te despertar, a crise é para você lembrar que de um lado tem a crise, o ponto negativo, mas do outro lado tem o ponto positivo, tem a tua fé, tem o teu Deus que é maior do que toda crise, tem o Criador do universo, tem o teu Deus que te guarda, que te cura, que te liberta. E se você do ponto negativo clamar ao Senhor, invocar ao Senhor, voltar-se para Deus, você vai ver que dessa crise e da busca ao Senhor, uma nova energia vai ser gerada na sua vida. É isso que nós temos que entender. E é engraçado que a palavra energia em inglês é power. Sabe o que é power? Para o português, é poder. É poder. Então essa crise, ao invés de ser a sepultura da fé de alguns, pode ser o momento
do poder de Deus na sua vida. Essa crise, em vez de ser um momento para você ficar desanimado, desmotivado de vir à igreja, pode ser o tempo de você conhecer o power, a energia, o poder de Deus na sua vida. Mas veja que o que faz a diferença é a compreensão desses dois polos, do positivo e do negativo. O salmista fala: eu estou em tribulação, eu estou angustiado. Mas ele sabe que se ele está no polo negativo, tem o polo positivo. Não existe só a crise. Existe um Deus que é maior que a crise. Por isso que ele fala, então, eu vou buscar o Senhor. E é muito interessante a gente perceber que o que fez ele buscar o Senhor foi a crise. Meus irmãos e minhas irmãs, os maiores avivamentos na história aconteceram em momentos de crise. Os momentos de maior expansão missionária da igreja aconteceram em momentos de crise. Porque nos tempos remotos, quando os cristãos passavam por crise, o que eles faziam? Eles intensificavam a vida deles com Deus. Eles buscavam mais ao Senhor. O meu temor é que esta geração de cristãos seja diferente daquela. Que essa geração de cristãos do século 21, ao invés de intensificar a vida com Deus na hora da crise, faça o contrário, relaxe na vida com Deus na hora da crise. O problema é se a nossa geração de cristãos for tão rasa e tão frágil assim. Que na hora da crise, que é a hora de mais buscar, a hora de mais ler a Bíblia, a hora de mais estreitar a comunhão com Deus, acaba sendo a hora de tirar férias de Deus, de se afastar de Deus, de se descuidar da vida espiritual. Aí não haverá transformação, aí não haverá power, não haverá energia, porque vai ficar só no polo negativo. Então eu quero terminar essa palavra, meus irmãos e minhas irmãs, e quero dizer que talvez você olhe para essa pilha e você fale assim: pastor, mas diante de tanta crise eu já estou esgotado, eu já estou descarregado. Mas o que é bonito é que essas pilhas aqui, quando elas estão descarregadas, você coloca num carregador. Até procurei um carregador ali, mas nós não tínhamos para ilustrar, mas você sabe, a gente coloca num carregador, a gente liga esse carregador numa tomada. O que carrega a pilha não é a tomada, o que carrega é o quê? É a energia. A energia vem até ela. E os dois polos continuam aqui. As lutas sempre vão estar aí, mas a provisão e as promessas do Senhor sempre estarão aqui também. Então a pilha ela é recarregada na energia. A energia, o poder, recarrega essa pilha. Então talvez você fale: eu estou esgotado, eu estou descarregado. Então o seu carregador, a sua energia, a sua tomada é o Senhor, é a oração, é a palavra de Deus. É isso que vai te carregar, é isso que vai te sustentar. Sabe, meus irmãos e minhas irmãs, uma coisa muito interessante, dentre muitas coisas interessantes que a gente aprende na história dos reis de Israel, deixa eu contar uma para você. A rainha Jezabel, esposa do rei Acabe, reino do norte de Israel. A rainha Jezabel era uma mulher perversa, corrompida, pagã. E quando ela se casa com o rei Acabe, ela quer instaurar em Israel o seu Deus, Baal, o culto a Baal. E ela é muito inteligente. Porque para ela instalar Baal como Deus de Israel, ela sabe o que ela tem que fazer. Então, se você lê a história, sabe o que você descobre? Que antes dela proclamar que Baal seria o Deus de Israel, ela pensa assim: eu tenho que tirar a palavra de Deus do povo. Porque se esse povo continuar ouvindo a palavra de Deus, eu não vou conseguir instaurar Baal como Deus de Israel. Então o que Jezabel faz? Ela manda matar todos os profetas. Matem os profetas. Por que ela faz isso primeiro? Porque um povo sem palavra é um povo morto.
Um povo sem palavra, um povo sem firmeza. Um povo sem palavra, um povo fraco. Um povo que não tem a palavra de Deus sucumbe ao negativo. Ela matou os profetas. Deus preserva Elias, esconde Elias lá por um tempo, para Elias voltar depois e trazer a palavra ao povo, mas ela mata os profetas e instaura Baal, e Baal passa a ser o Deus de Israel. Mas por que ela consegue isso? Por que o povo aceita? Por que o povo se perde? Porque o povo ficou sem palavra. Meu irmão, minha irmã, você que está em casa, se você ficar sem a palavra de Deus, você não vai resistir. Se você ficar sem a palavra de Deus, você vai exaurir a tua fé. Se você ficar sem a palavra de Deus, você vai ser vítima das ciladas do diabo. O que enfraquece o povo, o que descarrega o poder no povo é a falta da palavra de Deus. O que descarrega a fé é a falta da palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir das Escrituras. Você não pode ficar sem a pregação da palavra, você não pode ficar sem a leitura, sem o estudo da palavra de Deus, porque é isso que vai manter você carregado. Tenho dito quase que semanalmente, meus irmãos, porque é uma convicção que Deus colocou no meu coração. Esse tempo de pandemia não pode ser um tempo para o seu abatimento na fé. Pelo contrário, esse tempo tem que ser um tempo para o seu despertamento na fé. Essa crise não veio para te afastar da presença de Deus, para te esfriar na fé. Essa crise veio para despertar você, como aconteceu com o salmista, como aconteceu com Manassés, como aconteceu com o filho pródigo, como aconteceu com Abraão, como aconteceu com Moisés. Essa crise veio para você mostrar que não existe só a crise, não existe só o polo negativo, existe o polo positivo. E é no confronto desses dois, na existência desses dois, e na sua postura diante desses dois, que vai acontecer a energia, que vai acontecer o poder. É no confronto desses dois, é na convicção desses dois que você vai orar, que você vai buscar, e que você vai olhar para essa crise não como a sepultura da tua fé, mas vai olhar para essa crise como um tempo de despertamento, um tempo de renovação, um tempo de recomeço, um tempo de deixar para trás um monte de bobagens, um tempo de deixar para lá um monte de picuinhas, de coisas que não fazem diferença nenhuma, e voltar para a presença do Senhor, e recomeçar uma caminhada, zerando o passado e vivendo uma vida nova na presença do Senhor, mais fervoroso, mais firme, mais cheio do poder de Deus. E quando perguntarem para você, por que você está assim? Você vai dizer, foi por causa da crise. Porque não existe só a crise. O polo negativo, junto com ele, traz o polo positivo. E na realidade dos dois, a energia acontece. Que Deus abençoe o seu coração, meu irmão, minha irmã. Que você olhe para esse momento como um tempo oportuno de Deus na sua vida. E você olhe para esse momento não apenas como um momento só de um polo. Não é só negativo o que está aí, não. Tem o polo positivo. Então ore, busque, alimente-se, recarregue-se na palavra, recarregue-se na presença de Deus. E aquilo que poderia ser um tempo de crise, vai virar um tempo de avivamento, um tempo de renovação, um tempo de despertamento para a sua vida. Deus pode estar usando tudo isso para trabalhar na sua vida. Na minha vida também. E eu queria muito que estivesse trabalhando na vida de muita gente. Me entristeço, me preocupo, quando percebo que muita gente parece estar dormindo diante do que está acontecendo. Indiferentes. Como se o mundo tivesse normal, como se nada fosse relevante. Não está. É uma trombeta que está tocando. O dia do Senhor está próximo. E quem sabe você não será um daqueles que poderá dizer, você não poderá ser um dos, isso é uma coisa que eu estou dizendo, né, para alguns colegas, uma esperança que eu tenho, que depois que tudo isso passar, nós vamos ter
os convertidos da pandemia. Eu tenho dito isso para alguns colegas, porque talvez seja uma esperança boba, talvez seja a ilusão de um pregador do Evangelho, mas uma esperança. Essa pandemia fosse levar as pessoas a falar assim: eu tenho que pensar na minha vida eterna, eu tenho que pensar na minha salvação, eu quero me converter a Jesus. E essas pessoas se manifestassem, essas pessoas viessem, e depois que tudo isso tivesse passado, essas pessoas dariam testemunho e falavam assim: eu sou um convertido da época da pandemia, porque lá na pandemia eu percebi que eu não sou nada, lá na pandemia eu percebi que eu sou frágil, lá na pandemia eu percebi que Jesus está voltando, que eu tenho que entregar a minha vida a Ele. Eu tenho essa esperança, sabe, meus irmãos? Falei isso para um colega e ele falou assim: você está sendo muito romântico. Não sei. Quem sabe não haja aqui entre nós hoje um desses convertidos da pandemia, hein? Amém? Ou você que está nos ouvindo em casa, você já entregou a sua vida a Jesus? Olha, esse tempo de crise não é para te destruir, é para você buscar o Senhor. Quem sabe você que está em casa aí, indiferente, desinteressado, sai desse polo negativo. Não é para você ficar aí, é para você buscar Deus e isso gerar uma energia, gerar uma força, um renovo na tua vida. Mas que o Espírito Santo complete no seu coração esta palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar de pé?